Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre portfólio, né? Eu já havia mandado no e-mail de vocês receberam o material. E uma coisa que a gente vai perceber sobre portfólio, né? A teoria de portfólio é muito linda, bonita, ela já começou muito antes, mas veja bem, antes de chegarmos num portfólio, aí é importante frisarmos isso. Eu quero construir um portfólio. Então, para a construção do portfólio, entendeu? O primeiro passo é escolha de qual ativos vão fazer parte do seu portfólio. Esse é o maior segredo, ou seja, meu portfólio está limitado a um valor, sempre está limitado a um valor. Ninguém tem valor infinito para investir, né? Então, está limitado a um valor de investimento, seja R$1.000, 10 mil ou 100 mil, 1 milhão, ou seja, qual for. Esse limite é determinante da escolha sua, ou seja, bom, para fazer essa escolha sua, de qual ativo você vai ser considerado para ter no seu portfólio, você vai ter que ler e fazer primeiro uma pincelada, ou seja, é como se você fosse lá e escolhesse um grupo deles. Você não vai colocar todos eles da bolsa, porque daí é melhor você já investir no índice direto, que já tem um peso, já tem um portfólio pronto. Na verdade, se você olhar o índice da bolsa, o índice das bolsas, eles são um portfólio. Se você olhar, cada portfólio tem seu peso ideal lá colocado, e quanto que ele corresponde na bolsa. Então, ao comprar o índice da bolsa, você já tem. No caso da bolsa brasileira B3, ela é formada por 81 ativos. Se você vai ver que um ativo tem um pouco peso, menos de 1%, tem ativos que tem mais um pouco, chega a 10%, quase 10%. E essa proporcionalidade dos ativos na bolsa, eles trocam com o tempo. A bolsa refaz esses cálculos, coloca ou tira ativos do seu índice. E isso, portanto, é um portfólio também que sofre alterações, ou seja, ele não é um portfólio fixo ao longo da história da bolsa, mas sim, ele muda, e essa frequência depende muito do desempenho das empresas ao longo do tempo, ok? Então, se você for considerar, você fala, eu quero ter uma proporção de ativos das 50 empresas mais negociadas na bolsa. Você já tem, você tem o IBX 50, que já faz isso para você, então você não precisa montar um portfólio com essa característica. 100, mesma coisa. E certamente tem outras combinações feitas e ofertadas pelos fundos em geral. Então, o que nós temos é isso. Como escolher um grupo de ativos que vai fazer nosso portfólio particular com as características que nós desejamos? Ou seja, primeira coisa que você tem que olhar. Bom, eu olho só o passado, ou seja, como é que está o desempenho dessa empresa ou dessa ação no passado, né, via ação. Na verdade, você olha mais o ativo em si do que a empresa, né? Normalmente a gente começa pelo ativo, o desempenho do ativo, sem olhar para a empresa. E aí você pode olhar esse passado e usar informações do passado. Mas também você pode ser um pouco mais criterioso, como faz muitos analistas chamados fundamentalistas, que olha o balanço da empresa, verifica várias condições, lucro, preço da ação via lucro líquido, ou seja, para ver daí o retorno que essa ação tem no tempo, em termos de pagamento pelo valor dela, verifica a taxa de retorno dessa empresa, o ROI, todos os significados econômicos, e tem os 20 e tantos indicadores que você pode construir de um balanço de uma empresa. O pessoal olha todos esses indicadores e, a partir daí, então, toma suas decisões. Tem um pessoal que só olha para o gráfico de desempenho e pronto. E tem um pessoal que combina várias coisas, cada um tem sua própria forma de fazer seu portfólio. O que é, na verdade, o portfólio? O portfólio é escolha de ativos, né? Isso se chama quantidade de ativos que você tem na sua carteira. Aqueles ativos que tem na carteira sua vão ter o portfólio. Do jeito que você escolheu, não tem muita importância, né? Então, tem pessoas que têm conservadora, determina tudo conservador. Tem um pessoal que combina os ativos deles variável com fixo. Tem um pessoal, e essa combinação vai formar teu portfólio. É esse portfólio que cada um constrói como investidor ou constrói como analista para os seus investidores, né? E é isso que a gente quer ensinar um pouquinho hoje. Então, o primeiro segredo está, como escolher os ativos, né? Que tem? Eu olho no passado, que eu já falei, eu posso olhar para o futuro. Eu analiso, vejo informações da empresa, procuro ver quem está recomendando o quê. Tome cuidado muito com as recomendações, elas são, na verdade,
forma que esses consultores têm de divulgar a empresa e as ações daquela empresa com forma de valorizar. Nunca, eu falo sempre assim, nunca é aquela, o pessoal, ninguém dá ao outro essa forma, excelente. Isso gera daí uma compra, mas em geral os preços sobem e alguém sempre sai ganhando essa valorização, ok? Então esse efeito manada é muito usado né, no mercado como um todo. Então, verifique se não está no efeito manada já no final, ou seja, quando o preço já subiu muito. Daí já não compensa mais, né? Então, se você olhar, como é que é truque para evitar efeito manada? O efeito manada é muito simples. Você pega a notícia de recomendação. Exemplo, vamos supor que eu recomendo a ação da empresa A, né? Só que eu fiz uma recomendação dessa empresa e eu, como analista, tenho uma grande penetração no mercado, tenho um grupo de seguidores, ok? Daí que acontece. Só que o outro indivíduo vai ver essas mesmas informações uma semana depois. E ele vê que aquele ativo está subindo. Então, ele já vai pegar esse ativo provavelmente próximo do máximo, onde já gerou ganhos de 5%, 10%, e que grande parte do público vai sair, e aquelas pessoas que estão entrando na posteriores é que vão pagar o preço. Então, verifique essa notícia do dia. Se for do dia anterior, ainda vale a pena dar uma olhada. Mas 2, 3 dias depois, pessoal, os ganhos já estão realizados provavelmente, e você pode estar comprando já um ativo que valorizou o quanto que o pessoal queria que valorizasse. Então, tome cuidado com isso. Então, evitar o efeito manada é muito simples, né? É atentar para a data da notícia, ou atentar para a data da informação que você recebeu de dica de compra, né? Se você não fazer isso, você acaba perdendo dinheiro. Eu falo porque já sofri com essa experiência, já ganhei, entendeu? Quando atentei para esse fato, e também já perdi quando eu desconsiderei esse fato. Então, mesmo com toda a experiência que a gente tem, a gente acaba olhando. Mas o segredo tudo está um bom conhecimento de economia. Eu sempre falo isso, né? Então, se você olhar, você fala assim, pô, quais são as empresas que estão de graça na Bolsa no momento? De graça, eu falo. Então, todas as empresas que dependem ou estão associadas às pessoas saírem da sua casa para comprar. Por exemplo, alimentação, em geral, né? Shopping centers, etc. Todas as empresas ligadas a isso, o que vem. O que você tem as pessoas não estão segurando, não estão podendo sair, as ações caíram muito os seus preços. Mas se você olhar a visão para o segundo semestre, fala, nossa, essas empresas todas têm grande potencial para o segundo semestre, todo mundo vai querer sair, e aí vai ter viagens, vai ter tudo. Então, você tem ações associadas a viagens, então você tem todo esse grupo de serviços, você tem hotéis, todo esse setor de serviços, que estão, nesse momento, sofrendo muito com a pandemia. E, obviamente, também você tem que saber selecionar. Tem uns deles que não vão sobreviver a essa pandemia e vão criar uma dívida tão grande que os ativos delas, mesmo que se recuperar o mercado, não vão conseguir gerar resultado positivo. Ou vai demorar muito para gerar resultados positivos e daí o seu preço vai ficar patinando. Então tem que tomar cuidado com isso. Daí é onde se associa desempenho atual, o que está acontecendo com a empresa e o que ela está olhando para o futuro, ok? Então tem várias técnicas, mas conhecimento de economia, solidez de economia ainda é o fator fundamental, né? Qual o setor que permanece sólido, quem é que está ganhando com quem. Então, se você olhar todo o setor de commodities no Brasil, mesmo com toda a pandemia, esse setor não só se saiu muito bem, desempenho, mas superou todas as expectativas, porque teve valorização em função do dólar. E como elas são cotadas em dólares, são as ações das empresas cotadas que vendem, exportam commodities, em geral, melhoraram muito os preços. Então, é isso que você tem que saber olhar para o futuro. Então, são um setor fantástico. E no futuro, como é que é? Todo mundo está prevendo uma queda do valor do dólar. Isso quer dizer o seguinte, se você olhar o desempenho de alguns setores, você vai ver que estão muito excelentes hoje. Mas com a queda no dólar, certamente esses setores vão ter menos resultado econômico no futuro, e seus preços vão ser ajustados. Então, atente para esse fator. O que é bom no futuro, o que é bom no curto prazo, o que é muito bom no curto prazo e muito ruim no futuro. Tente atentar a esses fatores, ou seja, olhar tendências de longo prazo, médio prazo. E como é que está a situação da economia? Alguém podia ter previsto essa situação da economia? Alguém fez isso? Alguém sabia? Não, ninguém sabia, né? Eu sempre falo, alguém previu uma coisa de 2008. Estava lendo agora um cara de 82 anos que previu a bolha de 2008, etc, etc.
e ele administra 62 bilhões de dólares. Esse cara fala que vai ter uma nova bolha assim que a economia se liberar de tudo isso. Se ele atingir bastante o mercado e as profecias dele, as palavras dele, pode se tornar verdade, porque todo mundo passa a acreditar no que ele está falando. Não é bem assim. Então, tendência em seguir o que as pessoas estão falando tem que ser muito convincente. Não é só porque você falou que tem uma bolha, mas você tem que falar o motivo, o que está causando e qual que é a fonte e a causalidade. Senão, não vai resolver o problema, né? É a mesma coisa você achar que preveu, vai estar ruim no segundo semestre, péssimo vai estar. Mas por que vai estar péssimo? O que é que vai estar lá que a gente não sabe, né? Olhar o futuro, pessoal, é muito delicado e exige uma série de informações que a gente normalmente não tem, né? Os economistas são ávidos, procuram o tempo todo fazer isso, né? Da mesma forma, as cartomantes, né? Então, eu sempre falo isso, né? Quem ganha dinheiro prevendo o futuro são as cartomantes. A gente tenta prever o que poderia acontecer, né? As cartomantes vendem para você o seu futuro garantido. A gente tenta fazer aqui o que poderia acontecer e a probabilidade disso acontecer, pessoal, vai muito de você ter acertado alguns detalhes, ou seja, colhido as informações corretas para fazer a previsão. Nos ativos é a mesma coisa, né? Passado de um ativo, se você olhar, fala, pô, aquele ativo vinha subindo maravilhosamente, as ações foram fantásticas, a ação da Petrobras já teve a R$60, hoje ela é negociada a 23, 22, entendeu? Se a gente soubesse disso, todo mundo soubesse, tinha vendido lá em 60, pegado o dinheiro, entendeu? Guardado e ter comprado hoje, teria ganhado 2 vezes, né? Ou mais, né? Teria a mesma maior quantidade de ações, né? Por muito menor valor. A gente está aqui no mercado, sabe disso. Eu, sinceridade, olhando o ano passado, quando eu via todas as curvas da pandemia se reduzindo, eu achei que início desse ano a gente ia ver ainda casos caindo, como a gente observou em algumas regiões da Itália, coisa, entendeu? 0, 1 caso, 2, 5 casos. Mas o que a gente viu foi exatamente o contrário, uma disparada e, consequentemente, a ruína da economia novamente, e num patamar muito mais elevado, às vezes até 3 vezes superior ao que a gente estava observando no passado, né? Eu sei que eu acompanho os dados aqui do Paraná e eu olhava muito bem para a questão das pessoas internadas em UTI. Nós só estamos de 400, que estava caindo violentamente, para algo em torno de 1.600. Então, é muito elevado, 3 vezes mais, e num curto espaço de tempo. Então, fica aqui o detalhe sempre. Por mais que você gostaria que acontecesse, às vezes não é o que você gosta. A realidade, a gente não tem controle total. E com esse vírus está mostrando que ainda pior, né? A gente está vendo agora lockdowns cada vez mais sérios em países que a gente jamais imaginaria, inclusive que estão já vacinaram 10% da sua população, como nos Estados Unidos. Acabei de falar com um amigo hoje, indicando exatamente isso, que lá ainda continua, estão tendo que fazer lockdown, mesmo com esse volume de vacinação já alcançado. Okay? Bom, a gente vai começar hoje, então, vendo um pouquinho das teorias de portfólio. Lembre-se, o segredo está, escolhi já meus ativos. Como eu cheguei até esses ativos, é o detalhe a ser aprendido aqui hoje. E, uma vez chegado a esses ativos, o que eu posso fazer? Bom, aí você tem várias teorias, né? Você tem teoria de portfólio. Tem Markowitz, que ainda é a base de todas as teorias, feita em 1952. Aí teoria da variância média, teoria do índice de Sharpe, teoria da tangência. A gente vai ver algumas coisas na prática. O ideal aqui, o que a gente vai ensinar você? Começar vendo um ativo e depois vai ensinar você a construir a programação de como fazer isso. Isso levou anos, pessoal, para o pessoal fazer. Só para você ter uma noção, a função QuadriPro, que é uma das primeiras a ser feita em programação em Fortran, entendeu? A gente tem origem, né, que era exatamente isso, como solucionar funções quadráticas, né? E aí estendeu para todos os demais, vários casos, ainda hoje é utilizado como base em todas essas línguas de programação, inclusive no R, entendeu? Então, ainda é o sistema mais utilizado, mais eficiente que você tem, né? Então, é um algoritmo que o pessoal construiu no passado, né? Bom, você vai também aprender um pouquinho a utilizar as funções PRs, que a gente vai, pelo menos, mostrar uma para vocês, que a gente tem uma diferenciada para mostrar, né? Entendeu? E você vai aprender a construir o seu portfólio laboratorial. Então, o que a gente quer com isso aqui é a tua dedicação no seguinte sentido.
Vou aprender um pouco de teoria. É suficiente? Não. O que eu preciso aprender? Selecionar meus ativos antes para chegar até ela, para depois construir meu portfólio. Bom, como é que eu faço essa seleção? Que critérios eu vou usar? Eu vou olhar para o passado ou vou olhar para o futuro? Aí você vai desenvolver essa técnica sua. É aqui que você vai se diferenciar dos demais analistas. É aqui que você mostra o teu perfil de analista de ativos financeiros. Eu quero seguir essa carreira, gostaria de aprender, isso é bom para mim, porque eu posso aplicar no mínimo para mim, mas também posso aplicar para o futuro, né? Então, é isso. Por exemplo, por pior que seja qualquer coisa, lembre-se o seguinte, o Delfim Neto já falava, quando o ascensorista do elevador recomenda para você qualquer ação, saia dela, porque é sinal que todo mundo já está sabendo dela, ela vai cair, né? Então, está sabendo. Ou quando todo mundo pensa que já caiu o máximo, espera o assessorista falar para você, poxa, você viu o preço daquela ação, o preço que está aquela ação? Quando ele fala isso, significa que é o menor preço possível que você pode comprar. Então, é hora de você comprar. Ele brincava com essas dicas porque, na verdade, eu acho que ele recebia muitas indicações, muitas contribuições do assessorista dele, que ainda existia na época que ele era ministro da Economia. Esses aqui são os exemplos clássicos, né, de distribuição dos ativos. Como eu cheguei nessa distribuição, a gente vai tentar brincar com você e mostrar ao longo do exercício, né? Mas a teoria de maximização de lucro geral, proposta por Markowitz, depois foi implementada, modificada e melhorada, e foi criado diferentes critérios, mas ela ainda é a base de tudo, tá? Na verdade, o W, que é o peso, entendeu? É que você tem, e você está tentando minimizar o risco, que é a variância, né, dessa matriz, né, e você quer exatamente atingir um R que é um ótimo, né, que ele é R base, ou seja, eu pego o Mi, que é o retorno, aquele Mi chapéu, é o retorno de cada ativo, pego os pesos tudo dele, multiplico e falo, esse Rzinho barra meu tem que ser o maior possível, de tal forma que a soma dos pesos dá 1, ou seja, eu sempre estou comprando, qualquer que seja o meu portfólio, R$1.000, eu divido pelos pesos, eu sei quanto que eu vou comprar de cada ativo. Esse é o segredo que ele construiu para você fazer isso, né? Na verdade, para você atingir esse objetivo de teoria de maximização ali, parece ser simples, mas você tem que ter alguns critérios antes, ou seja, é essa teoria, eu sempre falo assim, é a teoria que nos sinaliza para onde nós vamos desenvolver. Era possível fazer uma programação de computador sem a teoria? Não. São as teorias que incentivam nós e nos dão a matemática externa, para o cara olhar e falar, é isso que eu quero, eu acho que isso é a forma de se atingir esse objetivo, ou seja, como fazer essa maximização, entendeu? Bom, isso aí depois fica fácil programar para o pessoal que entende programação, né? Na verdade, não é bem assim, não, eu descobri que é bem difícil você fazer os algoritmos de programação dessas coisas, exigem aprendizado também, né? Bom, o objetivo, então, é minimizar a matriz de variância e covariância, sujeito a dois fatores, que a soma dos pesos seja 1 e que a soma dos pesos produz o melhor retorno quando multiplicado pelo retorno, ou seja, aquele retorno médio é máximo. Eu pego o retorno de todos os ativos médios, multiplico pelo peso dele, a soma disso vai me dar o máximo de retorno que eu posso obter da combinação, ok? Isso parece ser bacana, simples, mas exige um pouquinho de trabalho, né? O Tangency Portfólio, ou índice de Sharpe, que eu uso de Sharpe, em vez de ele usar ali só aqueles fatores que ele fez, ele trouxe um outro elemento. Ele trouxe, então, agora, os pesos, e você tem que deduzir a taxa de risco livre. E, normalmente, você usa letras do Tesouro Nacional, no caso das LTN no Brasil, os títulos públicos, né, que produz para você pagar a taxa de juros do governo da Selic hoje é 3,5. Então, no mínimo, eu tenho 3,5 garantido por ano. Se eu estou fazendo um portfólio que me dá menos de 3,5, nem vou fazer. Então, você vê que não muda nada a condição segunda de restrição. O que muda é só a função objetivo, que agora ela quer maximizar essa função aí, né? E para maximizar, ela tem que escolher novamente duas coisas. Dados retorno médio, tem que escolher os pesos. É essa escolha dos pesos Wzinho é que exige, né? Mas o Wzinho, então, é o segredo de escolher esses pesos, tá? Tá? Aí tem o mínimo regreto portfólio. Essa aqui é interessante. Eu coloquei essa para colocar, ou seja, eu estabeleço o mínimo que eu tenho que ganhar. Esse mínimo, por exemplo,
Eu quero segurança. Aqui eu estou olhando para segurança, mas quero ter ali aquela segurança, ou seja, no fundo aqui eu estou minimizando o risco, né? E quero o regrete, ou seja, de tal forma que eu garanta meu portfólio, entendeu? Isso eles chamam de regrete, assim, para você nunca se sentir mal com os seus investimentos, ou seja, no mínimo você tem aquele retorno. É a mesma coisa, só que você maximiza o retorno, né? Através dos preços, garantindo que esse retorno médio tem um valor mínimo de retorno, que é esse R mínimo que você viu ali. Você tem que ser superior. Então, se eu colocar que a taxa mínima é 4%, é 3,5% que eu tenho na CDI, mais 1% de ganho. Então, eu vou tentar encontrar esse valor. Okay? E é isso que você quer isso. Funções. Então, você vai usar algumas funções programadas pela pegada de risco, a PHD já desenvolveu isso tudo para você não tem que programar elas, mas a gente vai ensinar você, dar uns passos iniciais em construção, passo a passo, aqueles que tiver vontade de aprender, vai acabar aprendendo um pouco mais, né? E aqueles que querem usar só as funções, vão usar só as funções. Ok? Bom, feita a parte teórica, ficar moleza agora, a gente, então, falar sobre como programar, né? Parece isso. Bom, o módulo nosso, então, primeiro aqui, aprender a programar as técnicas de montagem e análise de portfólio, né? A gente vai começar com uma coisa bastante simples aqui, né? Não vamos sofisticar muito, mas também a gente não vai deixar, assim, né, de apresentar o básico para vocês, né? Então, nós vamos começar aqui, se vocês olharem, 1, 2, 3, 4 ativos. Eu escolhi aqui, aleatoriamente, que eu falo, brincadeira, né, mas a gente coloca aqui, a B3, que é um reflexo, é um ativo que tem monopólio, porque ela detém isso, né, dos ativos financeiros. A Tietê por ser uma de energia, a Klabin por ser uma de commodity e a Vale por ser uma de commodity. São commodities diferentes, mas estão ali. A Tietê é uma commodity, mas é energia, ou seja, mais ou menos a B3 reflete o comportamento da Bolsa, dos ativos em geral, né, poder pôr só o índice da Bolsa, mas como aqui a gente tem que usar uma ação, a gente escolheu da B3. A Tietê para escolher todo o setor de energia, ou seja, demanda na economia, aquecimento, a Klabin para ser as exportações de commodities em geral, normalmente é papel e celulose, ou seja, e principalmente papel que vai associado a embalagem, essas coisas, significa também atividade econômica. E a Vale é uma commodity básica de ferro que vai em tudo. Então, básica que vai em tudo, Tietê e Vale, entendeu? E dois outros setores. Quer dizer, isso é uma forma de visualizar tecnicamente o meu portfólio, que é um portfólio que eu tenho, mas não tem Vale, por exemplo. No lugar da Vale está a Petrobras. Ainda que seja pequeno, tudo poucas ações, mas tranquilo. Então, eu deixei a Vale porque eu queria olhar a Vale, como é que ela está, o comportamento, e como é que está. Eu fiz sempre análise, nunca fiz análise da Vale, por incrível que pareça. Então, aqui eu resolvi colocar a Vale. Ok? Então, a gente tem a livraria que eu falei para você, que todo mundo usa, essa Quad Pro. Essa Quad Pro, falei para vocês, já está desde a década de 40, eu acho que pronto, 50. Assim que inventaram o Fortran, já fizeram ela, e todo mundo usa ela, só transfere ela para a nova linguagem. Seja ela qual for, o pessoal já vai correr lá a primeira, já coloca à disposição, né? E também temos aqui a Quantimodo, que a gente vai usar para buscar os ativos, e a Performance Analytics. A Performance Analytics, ela tem uma série que permite você fazer uma série de análises do mercado financeiro. Cabe você aprender aí. Aqui a nossa função PHD Risk Yahoo, que permite a gente buscar, então, os ativos de forma fácil. Eu vou pegar 2 anos aqui, você vê, dias é igual 2 vezes 365, ou seja, realmente um ano não tem todo 365 observações, né? Normalmente aqui seria observações o correto de você fizer, porque ele vai buscar isso como se fosse observações. Então, mais ou menos, eu estou buscando aqui, valendo 2 anos, vai ultrapassar, então, desses ativos, ok? Então, a gente faz a execução aqui. Vocês viram que eu estou só fazendo um highlight e fazendo Ctrl Enter. Mas você podia fazer o highlight e fazer o run aqui, que daria no mesmo, só para relembrar você. Você pode fazer no 3, e você vai ter, então, as mensagens, né? Você vai ver que Missing Value, ou seja, eles têm valores, aqueles NA, em todos eles. Por que isso ocorre muito no Brasil? Porque a Yahoo tem um calendário, que é o calendário da Bolsa Internacional, americana, normalmente comandado pelas bolsas americanas, entendeu? E o Brasil não tem esse mesmo calendário, então ele coloca alguma data aqui,
no Brasil, ele sempre tem um estabelecimento de uma mesma data que tem para os demais ativos, e os ativos que não têm a mesma data, ficam com NA. Então, é óbvio que isso é normal. Da mesma forma, se a gente tivesse o padrão Brasil, quando tivesse feriado nos outros países que não fosse no Brasil, aparecia como NA na Bolsa Brasileira. Então, é isso. Se a gente estivesse pegando direto da Bolsa, não aconteceria isso, porque a Bolsa já tem exatamente à disposição de todos a informação. Né? Aqui eu vou selecionar a variável close, que é de fechamento, entendeu? E eu vou pegar os dados ajustados, que, se você lembrar bem, eu vou só fazer aqui dados, a gente vai verificar aqui, ó. Eu vou fazer dados aqui, né? E vou fazer o head dele, fazer o tail, que é as últimas observações, né? E para a gente ver. Então, a gente vai olhar aqui, que a gente tem as seguintes informações dos ativos, né? A abertura, que é o open, o high, que é o valor mais alto, high, o low, que é o mais baixo verificado no dia, o close, que foi o valor de fechamento, o volume da negociação, gigante o volume, né? E o valor do volume. Quando cada ação dessa, ao longo do dia, cada quantidade aqui que aparece aqui foi vendido por um preço diferente. Aí ele pondera esse preço. Finalmente aqui está aparecendo, se você olhar, exatamente igual o preço de fechamento e o preço de fechamento ajustado. Deveria acontecer isso, até porque os preços não são negociados todos eles ao mesmo preço, pelo contrário, né? Negocia o preço mais alto, mais baixo e valor. Aqui está havendo uma coincidência, não saber explicar porquê, mas tudo bem, né? Aqui tem uma Tietê do mesmo jeito, a gente pode verificar aqui, né? A Tietê tem o volume. Você vai notar aqui, ó, que a Tietê também, o preço ajustado e o close é o mesmo. Então, tanto faz eu trabalhar com o preço ajustado ou close é o mesmo, para esses ativos, né? E Klabin, a gente vai olhar aqui também, entendeu? E volume e tal, ajustado, entendeu? Da Klabin, né? Se você olhar aqui, low, né? Close, você vê que os valores são o mesmo, ou seja, não tem muita diferença em trabalhar nos ativos da Bolsa Brasileira, pelo menos nesses aqui que a gente está fazendo, entendeu? Se é close ou ajustado, ou o valor final ajustado ponderado pelos volumes. Então, por isso você pode chamar close, escolher um. Se você quisesse, então vamos trabalhar com close mesmo. Então, você põe CL aqui, que essa coisa já vai buscar os dados de fechamento. Olha só o que acontece. Se eu fazer isso, ele vai pegar quais dados? Vou fazer aqui de novo, tail, né? Eu vou fazer close. Olha que legal. Ele vai mostrar os dados de close para mim, selecionado já. Só pego os dados de fechamento de cada ativo, né? E lista para mim. Então, esse comando CL significa assim: vai até os dados e pega todos os ativos cujo nome começa com CL. CL é de close. AD é de ajustado, né? LO de low, VO de volume, né? HI de high, OP de open, né? E assim por diante. Então, é só por o início aqui do resultado. Né? Nós precisamos calcular os retornos, né? Cálculo dos retornos. Olha só que legal. Eu posso fazer. Como é que eu estou fazendo aqui? Eu posso fazer em várias etapas. Eu tiro o logaritmo do close, ou seja, eu pego todos os fechamentos e tira o logaritmo dele, certo? Se eu fazer isso, eu tenho um log de todos esses valores, né? Posso fazer aqui só para vocês verem. A gente vai ter esses números aqui, ó, parece uma centena, é aquela coisa gigante, né? Tá vendo? Logaritmo. Bom, aí eu faço a diferença entre o logaritmo, por exemplo, dia 19 menos dia 18. A diferença no logaritmo. Bom, todo mundo sabe que a diferença nos logaritmos é a taxa de crescimento, né? É uma aproximação da taxa de crescimento, que a gente chama contínua, entendeu? Obviamente, se você quer, eu queria fazer a taxa de crescimento diferente. O anterior menos o atual menos o anterior. Também pode fazer. A diferença, todo mundo usa esse formato e ela é muito mais fácil de ser feita. Então, a diferença dos logaritmos é uma taxa de crescimento. Isso aqui nada mais é que a taxa de crescimento do ativo. Se a gente colocar aqui, a gente tem isso, tá vendo? Opa, faltou mais um. Isso aqui é a taxa de crescimento do ativo. Olha que o primeiro valor é NA. Vou até mostrar aqui para vocês, para você ver que o primeiro valor é NA.
É NA por quê? O anterior menos, esse não tem como, ele vira NA, depois de feita a conta. Se você multiplicar por 100, você tem exatamente em percentagem vezes 100. Aqui já é 0,92%, nós estamos falando. Tá? Também 0,92,9, que 0,929 da Tietê, aqui menos 1,40%, e aqui a Vale é 2,80%. Você nota, então, que o desempenho em cada dia dos ativos pode diferir, né? Você vê que aqui da B3 é tudo negativo, no último dia, olha só, a B3 sobe 2,49, Tietê 2, a Klabin só 0,23 e a Vale 1,46%. Então, a gente multiplicou por 100. Se você quiser deixar mais bonitinho, quer arredondar esses valores, você pode fazer aqui, tem vários truques, né? Você pode pôr a função aqui, tudo junto. Você pode escrever desse jeito ainda, olha só. Pode acrescentar mais uma coisa, que é round, fecha tudo isso aqui. Você vê que é legal disso aqui, entendeu? E aqui você pode, função de função de função, entendeu? Né? E faz o cálculo, vai ficar lá. Vai reduzir para 2 casas só decimais. Pronto. Reduzir para 2 casas decimais. Ok? Aí, já está ali, bonitinho. Né? Então, o R permite você fazer isso. Então, só, a primeira função que nós temos é essa. O logaritmo da variável. Depois a diferença do logaritmo. Tá vendo? Depois tiramos o NA omite de toda ela. Entendeu? Multiplicado por 100. Ou seja, aqueles NA some tudo. A gente apaga a linha onde tem NA. Depois arredondamos tudo para 2 casas decimais. Então, fiz tudo numa função. É como se eu pegasse, fiz tudo isso aqui é uma nova função. E essa nova função eu posso salvar, porque aqui que ela faz? Ela tira a diferença, calcula, faz as taxas, multiplica por 100 e deixa redondinho. Então, se eu salvasse, eu podia chamar essa função só e aplicar ela. Então, é uma forma de você entender como é que se constrói funções no R, né? Você pode pegando função de função, uma vez que você fez, eu não vou ficar repetindo, escrever tudo isso. Se eu uso muito, eu não preciso escrever isso aqui toda vez. Eu denomino isso aqui, chamo uma função, isso aqui, chamada de percentual, P, ou nome qualquer, chamo e aplico. E pronto, está resolvido o meu problema, ok? Aqui eu vou adicionar uma coisa legal. Eu tenho aqui B3SA3.SA.close. Muito complicado, né? Aí você fala, pô, professor, mas... Bom, eu posso fazer uma coisa aqui. Então, eu posso fazer uma função. Eu vou pegar os nomes do R e vou fazer o paste. Eu vou adicionar RET na frente. Vou pegar o nome atual. Vou reduzir para 5 casas. Tá vendo aqui, ó? Depois vou pôr tudo eles juntos, somar esse com os nomes de 5 casas. Que 5 casas? 5 primeiros nomes, do 1 até o 5. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5... de cada ativo. Então, eu vou pegar o B3SA3, Tietê11, Klabin, KLBN 11, Vale 3. E vou adicionar RET na frente. Olha só, paste RET, seguido disso. E esses tudo os dois, pego esse coisa que está aqui e amplio para fora dos dois. Pronto. Ok? Fiz isso. Quando eu fizer isso, né, aqui, eu tenho, então... Como é que vai ficar agora essa mesma informação aqui? Vou colocar aqui. Olha como é que ficou. Retorno, então agora tem um nome. Retorno da B3SA3, tá? E se eu quisesse pôr bonitinho aqui, ó, eu podia pôr aqui, ó, em percentagem, para dizer que está em percentagem, tá? Olha como é que fica. Retorno percentual, aí, ó, aumentei ainda mais um, né? Obviamente que eu tenho que, se eu voltar aqui atrás para o R e fazer isso aqui, não vai ter duplicidade mais. Tá vendo? Retorno percentual do B3SA3, retorno percentual da Tietê. Pronto, eu posso pôr o nome para me identificar que eu já está em percentual esse valor. Porque eu já multipliquei por 100. Então, já coloquei ali no nome e às vezes fica fácil de você identificar assim, né? Existe um segredo para fazer isso? Existe alguma coisa? Não, é simples você aprender esses truques, né? Eu gosto muito de usar essas combinações para facilitar o nome das variáveis e assim eu estou acompanhando o que eu fiz no nome das variáveis. Eu olho ela e já sei o que aconteceu. O que esse comando chama substring. Na verdade, é um comando muito utilizado. Ele vai lá e pega a parte da substring que você quer. Eu posso escolher, então, por exemplo, nos nomes estão daquele tamanho. Eu posso escolher
só as últimas casas, só as primeiras, só as do meio. Eu posso escolher do jeito que eu quiser. Eu só posso pegar as 2 primeiras casas se eu quiser. Então, eu ponhava do 1 até o 2, eu só para mostrar para vocês como é que fica, né? Aqui, 1 até o 2, por exemplo, porque já era suficiente para me identificar, para não ficar muito grande os nomes. Pronto, eu fico. Retorno percentual da B3, retorno percentual da Tietê, retorno percentual da Klabin, retorno percentual da Vaco. Pronto, simplifiquei os nomes, né? Ah, mas não queria retorno, não, professor. Põe só R, percentual. Pronto, eu venho aqui, tiro, volta de novo aqui, entendeu? Pronto. Pronto, R percentual. Você deixa o nome menor ainda, né? Então é fácil de visualizar, fácil você ver se você quiser colocar os nomes adequadamente, tá ok? Bom, aqui nós vamos para a minha primeira análise. Olha os meus ativos. Aqui é interessante, vou até ampliar aqui para vocês verem, porque aqui eu já tenho a primeira resposta, né? Aqui o índice tal dos meses, eu tenho desde 2019 até 2021, até dia 12/3, que é o último valor, né? Tá? Eu vou olhar, então, os retornos da B3. Retorno mínimo, menos 17. Pô, teve uma paulada, já caiu 17,58%. Depois, o primeiro quadrante, ou seja, os primeiros 25%, é de queda também, a maioria 1,32. Mediana, o que mais aconteceu em termos de retorno? É positivo, 0,07. Ou seja, aqui é uma queda num dia, e aqui é o retorno mediano que acontece num dia. Ela produz um retorno mediano de 0,07% por dia. Se você acumular isso, dá muito? Dá. Né? Se você pegar uma calculadora, colocar isso aqui, 365 dias por ano, só ganhando 0,07%, você vai ver que dá uma... Eu vou tentar calcular isso aqui para verificar. Bom, depois a gente faz isso no R, né? A média do retorno diário, olha só, positivo, 0,09. Nossa, maravilha. Né? No nível superior de 1,61. Oh, muito bom. E retorno de ganho máximo que teve num dia de valorização, 17,6%. Da mesma forma que caiu menos, também subiu no mesmo nível, né? Aqui nós temos a Tietê. A queda máxima dela foi de 15,17, primeiro quadro menos 0,81, mais a mediana 0,075. Olha que coincidência. É a mesma que você tem da B3, né? Você repara. A média já é um pouco inferior, né? No terceiro superior aumentou 0,94 e teve um aumento, olha, muito mais de 22,3, muito mais superior que a queda, né? Então, tipo assim, você teve uma queda brusca, depois recuperou isso, passando o tempo, e esse aumento num dia teve aumento de 22%. Ou seja, também do jeito que você perdeu, mas tem gente que ganhou 22% num dia. Então, pô, é um ganho de um ano inteiro. Pode sair do ativo que você já ganhou o ano. E deixar quietinho teu dinheiro é outra coisa, né? Tá? A Klabin, mesma coisa, menos 16, ela é mais comedida. Olha só, o retorno que mais ocorre da Klabin é o zero, ou seja, não há movimentação. A média é só de 0,1, né? 0,1% dia, que é bastante, é mais do que os demais. 1,32 e o máximo subiu 9,6. Não é uma ação que você teve uma queda e teve uma alta, mas também não é uma queda disparada de alta. Né? Não sofre essas disparadas de alta. E a Vale, menos 16, mesma coisa, mediano 0,01, positivo. 0,13, opa, melhor que todos os demais anteriores. E o máximo de ganho que teve na evolução no dia, 19,3%. Também, se você é um cara de risco, está no mercado só para ganhar, rapidinho, colocou, subiu nesse dia, ganhou, sai, tchau, vai embora, ok? Bom, aqui daqui para frente, a gente vai fazer uma série de cálculos e a gente vai aprender, passar dessa primeira fase. Então, eu vou parar aqui, tomar água, vocês façam o mesmo, né? E você fala, professor, em vez de eu fazer para esses ativos, já vou pôr uns ativos, eu vou pôr um ativo diferente ali em cima, e eu vou fazer até essa parte aqui. Ótimo. Sinta-se à vontade, pode fazer isso, enquanto a gente toma água, tudo depois a gente volta, tá? Você vê como é que ficou esse ativo que você te interessa. Troca o nome aqui, de 1, 2, 3 ou os 4. Já faça o teu portfólio de interesse. Escolha o nome de um ativo. Como é que eu escolho, professor? Você pode usar o Yahoo com o nome da empresa e pesquisar Yahoo, e o nome da empresa ele vai te dar, então, a cotação, o nome que ele usa. Ok? A gente vai fazer um intervalo, então, breve,
Já voltamos. Tá bom, pessoal?